Olá pessoal, sou Gesley Alves, mestre, sacerdote de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo de Jacaraípe. E quem segue esse canal sabe muito bem que eu adoro me meter em umas polêmicas aí, né? E é por isso que eu faço reacts nesse canal, porque a verdade ela tem que ser, sim, comparada e exposta. E principalmente a mentira e os falsos seguidores aí do axé. Gente, saiu recentemente uma reportagem sobre o caso da Bernadette Pacífico, né, a mãe de santo, que foi assassinada no seu território, um território quilombola. E o nosso irmão Robson de Oxóssi, ele fez um post, né, assim como muitas outras páginas também fizeram, relatando o caso na página do Giras de Umbanda Oficial. E porventura sempre aparece, né, alguém desinformado ou distraído para fazer uns comentários maldosos. E chegou um pai de santo que eu tampei aqui o nome dele, que eu não quero que ele seja divulgado, mas se vocês quiserem ver todas as respostas, vai lá na página do Giras de Umbanda Oficial no Instagram e procura o post que tá tudo lá. Que o Robson não apagou, não sei como está lá, mas eu consegui tirar esses seguintes prints e o próprio Robson me autorizou a utilizar esses prints aqui para poder falar mais sobre esse caso, ok? Vamos lá. O tal pai de santo, ele pega esse post sobre a morte de uma mãe de santo que foi assassinada a sangue frio dentro de sua casa, diante de seus parentes. Ele faz a seguinte reflexão: não tem nada a ver com perseguição religiosa, nem tolerância religiosa. Vamos passar as informações corretas, porque já soube de outras histórias onde ela afrontou lá os criminosos. Então poderia ser com qualquer líder religioso. Tipo assim, não importa o que ela fez. Se não foi racismo religioso, se não foi intolerância religiosa, então não tem por que você divulgar. Somente pode divulgar se for esse tipo de morte. E ela procurou, é o famoso, você procurou isso, né? Quem mandou você usar saia curta? Claro que os homens vão te assediar. Quem mandou você passar ali? Claro que eles vão te roubar, né? É a famosa forma de você culpar a vítima sobre o ocorrido. Mas o Robson deu assim respostas maravilhosas. O Robson foi lá e comentou o seguinte: o senhor leu o texto ou apenas viu a imagem? Ela fazia parte do povo de terreiro, afirmou Robson. E sim, só questionando. Aí novamente o pai de santo foi lá e respondeu: nosso povo continua sendo perseguido, mas não foi por religião o acontecido, meu irmão. Ou seja, só vale a pena defender um irmão nosso se for um caso religioso. Se o nosso irmão sofreu qualquer outro tipo de violência, nós não podemos defender, né? Só se for caso religioso. Entendi. O escudo da classe religiosa só funciona para isso. Então toma cuidado, hein? Quem frequenta o terreiro desse pai de santo aí, que se você for vítima de qualquer outro tipo de violência, ele não vai te proteger, só se for religiosa. Novamente o Robson vai lá e comenta. Esse comentário eu não consegui printar tudo, né? Mas ele dá ali um começo muito bom. Ele novamente pergunta: o senhor leu o texto? De onde veio a informação? Acredito que não. Afinal, o povo quilombola e de terreiro não são povos, não são nossos povos. Coloca como se uma carinha de dúvida, né? Acho que antes de comentar, deveria, antes de mais nada, eu acho que é pesquisar muito mais. Perfeito, Robson. Para finalizar essa conversa, ele dá uma chamada muito interessante nesse pai de santo, que é o seguinte: Robson, olha, corações afetuosos para você. A resposta foi muito boa. O Robson coloca o seguinte: ele chama esse pai de santo, marca esse pai de santo e fala: ó, parece que doeu, pai, ou te incomodou, pois em nenhuma postagem você costuma comentar. Aí vem uma postagem de uma pessoa que fazia pelo quilombo e povo do axé muito. Já que não entendeu, ela representava o povo quilombola, de terreiro, cujo filho foi assassinado, lutava por justiça e teve seu fôlego roubado. Se o senhor está achando isso normal, acredito que, além de não entender, quis polêmica. Pois bem, já teve agora. Vou continuar pela luta do povo do axé, porque espiritualidade não precisa de defesa, mas nós sim. Era perseguida
por ser quilombola e terreiro. Cheguei a pensar, os representantes que falaram nas reportagens sabem menos que o senhor que está em outro estado. O axé pertence a todos e não aos elitistas. Robson, resposta magnífica. Ou seja, a violência só pode ser relatada por nós se vier através de uma violência religiosa. Os nossos povos de axé não sofrem outro tipo de violência. As nossas mulheres não são violentadas também. Os nossos gays não são violentados. As nossas mulheres e homens trans não são violentados. Os nossos próprios homens héteros cis também não são violentados. Como assim a gente não vai defender esse povo? Tenta nos separar. E tentando nos separar, nos enfraquece. Povo de axé, e povo de axé também é quilombola. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Candomblé, não importa a nação, Umbanda, Quimbanda, Jurema Sagrada, Catimbó, Terecô, Tambor de Mina, Cabula, Caboclaria, Encantaria, não importa. Se você é macumbeiro, se você toca a sua macumba, se você tem um terreiro, coloca o pé no chão e agradece os quilombola. Agradece os primeiros escravizados que fugiram e firmaram essas sociedades dentro das matas, afastada dos arraiais. Agradece esse povo como a mãe Bernadette, que luta até hoje por essa representatividade. Esse povo luta para que hoje você possa saravar à vontade dentro da sua casa, dentro do seu terreiro, dentro da sua cidade. Então, ela foi uma vítima sim, ela foi assassinada dentro da sua casa. Não importa, ela poderia ser uma traficante de droga, sei lá o quê. Ela foi uma mulher assassinada dentro da sua casa. Ela sofreu uma violência. Violência não justifica outra violência. Se houve violência, é violência. Se ela era uma criminosa de qualquer caráter, que a polícia apreendesse e o juiz a julgasse. Ninguém tem permissão de matar ninguém porque ela era ou deixou de ser. Mas antes disso, ela era uma mãe que já tinha perdido um filho. Ela era uma quilombola. E ela estava defendendo a sua terra, o seu povo, o seu axé, para que hoje nós possamos cultuar os nossos orixás, entidades ancestrais na maior tranquilidade. Quando é que você foi defender o seu axé na rua, defender o seu axé na Câmara Municipal, na Câmara Federal, ou qualquer outro lugar, qualquer espaço de poder? Pois essa senhora sempre esteve. Agora, para a gente sair dessa atmosfera de fofoca, nós temos que ir para a notícia e buscar a fundo isso aí. Então, agora eu te convido a sair dessa atmosfera de fofoca e vamos nos debruçar sobre um vídeo onde o jornalista eles mostram exatamente o que aconteceu e as motivações. Vamos comigo. Então vamos lá. Eu separei duas notícias aqui para vocês. Ultimamente eu tenho prezado mais por fazer notícias com mais aprofundamento e menos em quantidade. Agora nós estamos com a Duda Bosch, nossa roteirista, que é membro da Soberana, já trabalhava há muito tempo conosco e agora está trabalhando comigo fazendo roteiros acerca de notícias. A gente sempre preza por pegar menos notícias e pesquisar a respeito delas para poder trazer contexto para vocês e um pouco de reflexão também. Essa próxima notícia que eu vou trazer para vocês, a gente refletiu muito acerca de se a gente trazia ou não. Por quê? Porque a gente podia cair no erro de sermos, digamos assim, sensacionalistas ou pelo menos confundidos com sensacionalistas. E que fique muito claro que a nossa intenção nunca é ganhar número e crescer em cima do sofrimento da classe trabalhadora, tá? Não é nossa intenção. Essa linha às vezes fica muito tênue, a gente se sente compelido a falar de certas coisas, mas não queremos ser interpretados como sensacionalistas, tá? E por que isso? Porque a mídia hegemônica é muito conhecida por fazer isso. É só a gente ver que nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, o assunto do momento foi a Larissa Manoela. E nunca a mídia se preocupa em investigar as raízes desse problema. Não é à toa que o Brasil é o paraíso do jornalismo declaratório. É falar a desgraça, porque essa desgraça atrai clique, atrai audiência, atrai público e atrai anunciante. Ou seja, todo tipo de sensacionalismo é muito lucrativo. Muito lucrativo. Não é a nossa intenção aqui, tá? A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é trazer e ir nas raízes do problema. É trazer a notícia e refletir sobre essa notícia, investigar essa notícia. Porque muitas dessas notícias, ao serem investigadas, levantam pontos que a mídia hegemônica não quer abordar. Não tem interesse e não quer, e seria negativo para ela abordar. Só que para nós, não. Aqui nós estamos no Como News, que é o noticiário mais parcial que vocês já viram na vida de vocês. Nós somos explicitamente marxistas-leninistas
e nós vamos interpretar as notícias à luz do marxismo-leninismo. Do que eu tô falando, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Brasil de Fato. Igor Carvalho. Líder quilombola é assassinada na Bahia. Abre. Só uma observação. Se você não gosta do canal da Soberana, aí do Ian Neves, porque ele é comunista, tal, beleza. Comente aqui e deixa o link de um canal que seja de direita, que faça uma reportagem como essa aí do nosso povo, tá bom? Vamos continuar. Aspas. Estou com o corpo de minha avó aqui no sofá. Ela foi executada. Fecha aspas. E a Lorixá Bernadette perdeu o filho Binho do Quilombo, também assassinado por disputa fundiária em 2017. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Brasil de Fato pelas matérias. Fizeram a melhor cobertura de longe da questão. E sem o trabalho da Brasil de Fato, eu não conseguiria trazer as informações para vocês aqui. Então, queria aqui dar os créditos e saudar o trabalho dos jornalistas da Brasil de Fato. Agora vocês entendem o porquê que nós refletimos um pouco sobre como trazer esse tipo de coisa? Porque assim que ela foi assassinada, foi executada, muitas pessoas já imediatamente quiseram falar sobre. Eu e a Duda, a gente optou por investigar a situação a fundo e utilizar isso como, digamos assim, a ponta de um iceberg muito profundo dos problemas que acometem essa região. Então a gente vai falar de mais coisas, para além só do assassinato da Bernadette, da Maria Bernadette. Beleza? Então, eu peço licença para vocês para ler essa matéria inteira. Eu vou ler uma outra matéria inteira e depois a gente vai debater um pouco sobre o tema, porque a gente separou bastante coisa, tá bom? Liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Vão lembrando dessas coisas, tá? Região metropolitana de Salvador. E a Lorixá Maria Bernadette Pacífico foi executada na noite da última quinta-feira, dia 17, dentro de um terreiro no município. Bernadette também era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. A informação foi passada ao Brasil de Fato por lideranças da CONAC e da Coalizão Negra por Direitos. Um áudio do neto de Bernadette, cuja veracidade foi confirmada por lideranças quilombolas, confirma o assassinato. Abre aspas. Gente, sou eu. Eu estou com um notebook, eles levaram o meu celular e de minha avó. Foi verdade, infelizmente, estou com o corpo de minha avó aqui no sofá, minha avó foi executada, fecha aspas. Afirmou o neto de Bernadette, que terá a identidade ocultada para que a sua integridade física seja preservada. Abre aspas. Quem puder dar apoio, ficar aqui, venha por favor. Minha avó está aqui no sofá executada. Nesse momento, eu só pensei na vida da minha irmã e do primo dela, que são crianças. Liguem pra polícia, fecha aspas. Pediu o neto de Bernadette. Tá vendo como é interessante a fala daquele pai de santo, como ela é insensível? Assim, tudo bem ela morrer, mas não foi um crime religioso, entende? É isso que passa, que transpassa, né? As poucas palavras dele ali. Nossa, é de rasgar o coração isso aí. De acordo com os primeiros relatos divulgados pelo perfil de Bernadette nas redes sociais, a quilombola estava sentada em um sofá dentro do terreiro quando 4 homens armados entraram e começaram a disparar. Ela morreu no local. O motivo seria disputa fundiária que envolve o Quilombo Pitanga dos Palmares. Pausa. Nós ainda não sabemos quem mandou matar Maria Bernadette. A gente não sabe qual disputa fundiária exatamente era. A gente não sabe exatamente quem foi o mandante e de qual fazenda. Mas se sabe que provavelmente tem envolvimento com disputa fundiária e a gente vai provar isso, tá? Mas eu queria já antecipar para vocês. Eu não tenho as respostas porque nós não temos as respostas ainda. O que a gente vai fazer aqui é aprofundar o histórico dessa região e explicitar os problemas que essas pessoas passam, tá? Porque isso aqui é um assassinato que é a ponta de um iceberg, como eu falei no começo. Há 2 meses. E antes da gente aprofundar ali, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam assim, mas não acontece isso acontece só porque lá é assim, assado, tem um contexto. Não. Aqui mesmo no Espírito Santo, em Jacaraípe, bem pertinho de mim, eu já presenciei isso. A casa era alugada, havia o terreiro, do lado se mudou um pastor evangélico e todo santo dia ele perturbava a mente do pai de santo. Sabe o que aconteceu com esse pai de santo? Ele se suicidou. Ele não aguentou a pressão. Ele se suicidou. E na mesma rua tinha um outro terreiro de um outro pai de santo. Sabe o que aconteceu? Invadiram a casa dele e deram 3 facãozadas no pescoço dele. Por quê? Disputa de território. Aí você pode falar,
eles implicavam com os crentes, eles eram viados, eles eram assim, eles eram assados, porque sempre levam uma outra justificativa. Tá bom, não existe justificativa nenhuma para você agredir outra pessoa. Mas ali havia uma justificativa para eles serem agredidos, que era território religioso, né? Porque o pastor se sentia ali ofendido, porque do lado da casa dele tinha um filho de Satanás fazendo a sua oração aos seus deuses pagões, afros africanos, né? Como ele sempre gritava isso, que os deuses dele eram deuses pagões, africanos, por isso que era do demônio, sei lá o que, sei lá o que. Esse primeiro que se suicidou. O segundo foi por motivo de feitiço lá que ele fez, não deu certo direito, a pessoa se sentiu ofendida e ele subiu lá, pular o muro e mataram o cara. Não importa. Não existe justificativa nenhuma para você agredir outra pessoa e quanto mais assassiná-las. Imagine dentro da sua casa, na sua propriedade privada, né? Que eles tanto preservam. A pessoa entrou, matou na frente do neto, aí o relato. Então, assim, isso acontece o tempo todo. Se a gente separar as coisas, só pode, nós só vamos defender vítimas de intolerância religiosas comprovada. Meu irmão, então você pode esperar aí, tá? Então pode esperar que daqui a pouco vai ser você, tá? Porque isso não vai acontecer. Da mesma forma que ninguém é julgado por racismo aqui no Brasil, porque nenhum juiz entende as ações como racista, sempre passa um pano e deixa a pessoa embora sem punição nenhuma. Da mesma forma é a intolerância religiosa. Conosco. Porque contra a Universal, por exemplo, vai lá, processa a Universal por alguma coisa ou deixa a Universal te processar por alguma coisa. Faça alguma coisa para a Universal te processar para você ver se a lei não funciona para ela. Ou se funciona. Funciona muito bem. Vezes Bernadette alertou que ela e outras lideranças do Quilombo Pitanga dos Palmares sofriam ameaças de morte, que viriam de grupos ligados à especulação imobiliária em Salvador, segundo a líder quilombola. Acho que vão chegar até a morte, porque a revolta já é muito grande. O descaso das autoridades, principalmente quando se trata de povo negro, povo preto, a senhora tem ideia, até hoje, é o resultado do assassinato de meu pai. Abalou. Todo mundo abalou. Foi no mesmo período que morreu o Marielle. Inclusive, eu fui em diversos encontros com a mãe de Marielle. É injusto. Recentemente, perdi um outro amigo, Quilombo também. É o que nós recebemos, ameaças. Principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. É o que nós recebemos. Hoje vivo assim, eu não posso sair, eu estou sendo revistado, minha casa está cercada de câmera, e eu fico até mal com o negócio. Mas é o que acontece, você sabe. Lideranças quilombolas afirmam que o governo da Bahia não ofereceu proteção aos moradores do Quilombo e as ameaças não foram alvo de investigação dos órgãos públicos baianos. Em 2017, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, filho de Bernadette, foi executado com 10 tiros em frente à escola do Centro Comunitário Nova Esperança, em Pitanga dos Palmares, a 2 quadras da casa da mãe. Aos 36 anos, Binho deixou 3 filhos. Um deles viu a avó ser executada nessa noite. O assassinato do filho de Bernadette segue impune e os culpados não foram identificados pela polícia baiana. Beleza. Essa é a primeira matéria. Ou seja, não importou nada que ela falou, que ela vivenciou ali, o Estado não serviu para proteger ela. Ou seja, a garantia de segurança é garantida por Constituição, não foi garantida ali pelo Estado, né? É o que acontece. Primeira pergunta que eu quero fazer. Vocês sabiam disso, gente? Vocês tinham visto essa notícia? Como o público daqui é mais de esquerda, muitos de esquerda radical, eu imagino que sim. Vi no jornal A Verdade, olha só. Como a gente fica sabendo dessas coisas por mídia contra-hegemônica. Militantes da UP, então, com certeza viram. Ouvi no Medo e Delírio. Tá. Não, beleza. Eu só queria saber. Vamos investigar, então. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Novamente, a mídia hegemônica, a mídia burguesa, a mídia gigantesca, falou muito pouco desse caso. Falou de maneira tangencial. Principalmente porque esse caso evidencia problemas que a burguesia não quer abordar. Problemas fundiários, problemas de disputa de terra, problemas de especulação imobiliária. A burguesia não quer tocar nesses assuntos, muito menos resolver. Então, a burguesia, a mídia hegemônica, se resume em jornalismo declaratório.
Mãe Bernadette morreu, ela foi executada. Ponto final. O que a gente vai fazer aqui é tentar investigar o máximo possível o que estava acontecendo aí e quais são as possíveis causas disso. Lembrando, sentada no sofá, dentro do terreiro, 4 homens armados entram e matam ela na frente dos filhos e netos. Eu quero só que vocês imaginem a brutalidade dessa circunstância. Isso é um assassinato a sangue muito frio. É de uma certeza de impunidade também que é imensa, sabe? As pessoas que entram na casa de uma pessoa para executar na frente dos netos e filhos têm muita certeza da impunidade. Então vamos lá. Vamos começar a investigar aqui. Território onde vivia a mãe Bernadette na Bahia é alvo de exploração e ataques desde o período colonial. Liderança foi executada a tiros nessa quinta-feira, dentro da casa e na frente dos netos. Nara Lacerda, no Brasil de fato. Gente, nós não estudamos história para compreender o passado. Nós estudamos história para compreender o presente. O presente está imbuído de passado. E compreender a história do colonialismo no Brasil, compreender a história da ocupação do território baiano, é fundamental para a gente entender o que está acometendo essa população até hoje. E veja bem, eu tô falando população e não é acidental. Não, a mãe Bernadette não é a única vítima. Ela é só a vítima mais recente. A comunidade quilombola onde foi assassinada a liderança Bernadette Pacífico é alvo histórico de ataques. Matriarca do quilombo da Pitanga dos Palmares, quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia, ela foi executada a tiros na noite dessa quinta-feira, dia 17. 4 homens armados invadiram a casa da liderança e mataram na frente dos netos. Localizado no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, o quilombo está numa área marcada por especulação imobiliária industrial, vamos falar muito disso, e pelos impactos de grandes empreendimentos públicos e privados, de acordo com o mapa de conflito da Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou até abrir esse mapa para vocês. Ó, aqui nós temos uma cronologia do que aconteceu nessa região, a gente vai falar de tudo. E nós temos aqui, ó, por que eu abri? Para vocês verem o mapa aqui, ó, onde é. Nós temos aqui Salvador, Feira de Santana, aqui a região, não consigo dar mais um, aqui, ó. Camaçari e Simões Filho. Nós estamos falando dessa região aqui, tá? Para vocês ficarem mais inteirados, caso vocês não conheçam muito a geografia da Bahia. O território tradicional é reconhecido pela Fundação Palmares desde 2005, mas o processo de titulação ainda corre no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nas últimas décadas, a comunidade local tem sofrido consequências sociais, ambientais e econômicas das atividades exploratórias realizadas na região. A área, cerca de 850 hectares, abriga quase 300 famílias originárias do Quilombo e outras milhares de pessoas que vivem no distrito de Pitanga Palmares. Rodeada por atividades petroquímicas, polos industriais, estradas e um complexo penitenciário, a população convive com a contaminação do ar, dos cursos de água, desmatamento, precarização das condições de vida, doenças crônicas e violência. Primeiro ponto aqui, não é só disputa por terra. Nós temos um imenso complexo industrial nessa região, que é um complexo industrial que foi inaugurado no período da ditadura militar. Então vejam bem, a violência da ditadura militar, gente, vai muito além de pessoas capturadas, torturadas, desaparecidas e exiladas. A violência da ditadura militar se manifesta muito também na forma como o projeto de ocupação do território do período militar foi tocado à revelia das populações tradicionais que ocupam determinadas regiões do Brasil. Então, o caso mais famoso é o das estradas que rasgam a Amazônia, a perimetral e a transamazônica. É um projeto de ocupar um território, levar, entre aspas, modernização, só que punindo severamente as pessoas que tradicionalmente ocupam esses territórios. Como se essas pessoas fossem um problema. Como se elas estivessem atravancando o desenvolvimento da nação. Então, as raízes disso estão aí, mas elas são mais profundas. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui. Desde o século XVII, a região é alvo de exploração, inicialmente por grandes latifúndios e engenhos. As primeiras pessoas a habitar o que hoje é o quilombo de Pitanga dos Palmares se estabeleceram no século XIX. Anteriormente, a área pertencia a um latifúndio que faliu. Gente, não vamos esquecer aqui o que é um quilombo. Um quilombo já começa como uma manifestação de resistência. Então, as pessoas que ocupam esse território já estão ocupando ele como uma forma de resistência desde o 19. Esse histórico é muito profundo. Novamente, nós estudamos história para entender o presente. E entender isso tudo aqui é muito importante. Por isso, novamente, eu queria saudar aqui o trabalho da Brasil de Fato, que fez uma apuração tão detalhada e tão rica a respeito do que está acontecendo. Para mim parece muito óbvio, É como é que essas questões políticas se entrelaçam com as questões de Umbanda. Por exemplo, justamente o que ele fala, é olhar o passado para entender o presente. O que não é a filosofia africana. É isso aí.
A filosofia africana para nós de macumba é isso. Nós louvamos os nossos antepassados, os nossos orixás, que são ancestrais divinizados, os nossos inquins, que são ancestrais que estão sendo manifestações de Zambi aqui entre nós, os nossos voduns, os nossos caboclos, pretos velhos. Se não é a leitura do passado para nos compreendermos aqui agora, para nos curarmos aqui agora, para evoluirmos e nos desenvolvermos na sociedade aqui e agora. O que é um terreiro, uma roça de candomblé, um ilê-axé, se não um quilombo, que você vai, às vezes você passa até 21 dias ali trabalhando em prol de outro irmão. O que é essas coisas se não isso? E questão do território, isso é muito importante. A maior parte de nós não temos uma casa própria. A maior parte de nós temos que fazer os nossos terreiros em casas alugadas. Quando eu procuro um local para comprar aqui, um terreno para fazer o terreiro, eu sempre escuto o seguinte conselho, independente de quem venha, eu sempre escuto: vá para um bairro que está iniciando agora, porque você vai ser o primeiro terreiro a chegar. Depois, quem chegar vai saber que você já está lá. Ou seja, eu não posso comprar um terreno num bairro já pronto, com a especulação imobiliária já acontecendo, porque a sociedade ali não vai me aceitar. E não aceita. Eu já liguei uma vez pro corretor, eu deixei muito bem claro para ele, já me conhecia e tal. Ele falou: Gesley, para que é? Eu falei: eu quero montar meu terreiro. Eu falei: não faça nessa região. Eles não vão te aceitar, eles vão te expulsar dali. E era um bairro nobre. Nobre assim, entre aspas, né? Era um bairro já em desenvolvimento. Então, assim, acontece isso com nós dentro da cidade. Imagine lá onde Deus não vê. Imagine lá desde o século XIX nessa luta. Imagina. São pessoas que lutaram e lutam para que nós possamos ter um mínimo de conforto como macumbeiros. Mas, pelo visto, eles não tiveram, ou pelo menos ela e o filho dela não tiveram esse privilégio, né? Além do jornalismo declaratório, as famílias que ocuparam o território eram descendentes de pessoas que foram escravizadas na fazenda. Tem que salientar isso. A comunidade é certificada com o título remanescente de quilombo, que significa que ela tem origem direta nos grupos e territórios de resistência negra formados no período colonial. Isso já surge como resistência, e essas pessoas estão resistindo até hoje. A mãe Bernadette morreu resistindo, e essas pessoas vão continuar resistindo. Quilombo é uma afronta ao racismo só por existir, exatamente. Quilombo é uma forma de resistência antirracista. É igual uma comunidade indígena, igual eu estava falando a amazônica lá. Quando ela passou ali, e acontece até hoje, tem testemunho vivo que frequenta aqui em minha casa que fala que a vontade das pessoas que ganharam os terrenos lá é o quê? Que todos aqueles índios pudessem matar, que já morressem, né? Já pudessem matar, porque eles veem os indígenas, as tribos, as comunidades ali, como um retrocesso. Como se aquela avenida, aquela rodovia ali fosse fazer alguma coisa de grandioso na Amazônia ali. Primeiro que não vai fazer, segundo que não fez, terceiro que aquilo ali é uma porcaria que só atrapalhou. Só drenou dinheiro dos cofres públicos. Não ajudou quem ganhou a terra, que ficaram todo mundo abandonado lá, não ajudou os indígenas, não ajudou a Amazônia, não ajudou no Brasil, não ajudou bosta nenhuma. Foi só uma especulação mesmo dos militares na época, de uma teoria estilo ET de Varginha, que não funcionou de nada. Ao contrário, atrapalha até hoje os povos indígenas lá na Amazônia. 1967, ou seja, ditadura militar, 6 anos após a fundação do município de Simões Filho, foi instalado no local o Centro Industrial Aratu, que até hoje está em operação. Quando foi inaugurado, ele já comportava 150 empresas. Hoje abriga o Porto de Aratu e empreendimentos químicos, metalúrgicos, industriais, de plástico, roupa, fertilizante e diversos outros. No ano de 78, foi inaugurado na região o Polo Industrial de Camaçari, inicialmente focado no setor petroquímico. Hoje é composto por mais de 90 empresas e as atividades se diversificaram. Os dutos que transportam produtos químicos do complexo passam dentro do território quilombola. Segundo o mapa de conflitos da Fiocruz, a população sofre até riscos de explosões. Eles tiraram disso aqui, ó. Quilombolas de Pitanga dos Palmares, na Bahia, lutam contra presídio, pedágio e ferrovia. Vou deixar todas as fontes aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem investigar acerca do que está acontecendo nessa região, nós temos essa
excelente fonte aqui. Abre aspas. No território quilombola, há uma estação de válvula de bloqueio, que tem potencialidade de explosão em condições normais de funcionamento. Em caso de vazamento anormal, essa área potencialmente explosiva aumenta, podendo provocar poluição do ar por gases tóxicos, ocasionando lesões, mortes e doenças respiratórias. O documento destaca ainda que os 2 mega empreendimentos interromperam modos de vida que remontam desde o século XIX. Os problemas gerados por essa mudança significativa foram potencializados pelo interesse comercial na área. Somada à demora para a titulação do território tradicional, a situação agrava os conflitos por terra. Em 2002, o governo do estado construiu no local o complexo penitenciário Simões Filho. O local já sofreu tentativas de invasão, fugas e rebeliões e abriga centenas de detentos. A insegurança é parte do cotidiano da população local. No ano de 2010, a comunidade sofreu 2 novas grandes ameaças: os projetos de construção da variante ferroviária de Camaçari, Bahia, e a duplicação de mais de 120 quilômetros de rodovias da região. Esse último empreendimento previa a instalação de pedágios no território quilombola, o que obrigaria as famílias a pagar para acessar o local. As obras da ferrovia de Camaçari estão paradas e a comunidade conseguiu impedir a cobrança de pedágio. Gente, vocês conseguem imaginar o absurdo que é cobrar pedágio para as pessoas entrarem no território que elas tradicionalmente ocupam desde o século XIX? Isso é uma afronta a essas pessoas de um nível desumano, sabe? Pedágio para morador. Em 2017, foi instalado um aterro de entulhos no município de Simões Filho, que também gerou protestos por povos tradicionais da região. No mesmo ano, o filho de Bernadette Pacífico, que tinha forte histórico de defesa dos direitos da comunidade, foi assassinado aos 36 anos. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, estava dentro de um carro e foi alvo de diversos disparos. Ninguém foi condenado pelo crime. Nesta sexta-feira, quase 6 anos após a morte de Binho e um dia após o assassinato da mãe dele, a Polícia Federal da Bahia informou que atua na investigação dos 2 casos. Gente, olha o tanto de coisas que essa população é obrigada a resistir. Só essa população estar lá é uma afronta. E não é uma, não é 2, são centenas de coisas. Exatamente. Desde a indústria, da passagem da ferrovia, do aterro, do complexo penitenciário. É uma coisa assim que serve pra gente debater inúmeras coisas a respeito da história do Brasil. Então vamos começar do começo, vamos falar mais ou menos do início do problema. Do início desse problema específico. Comunidades quilombolas denunciam impactos industriais em Porto de Aratu. Eu não vou ler isso tudo aqui para não cansar vocês tanto, vou deixar só a imagem aqui. Alex Santos mariscando na coroa do P100, distrito de Praia Grande. Vamos deixar aqui só para ilustrar? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, gente, em 1967, ou seja, a ditadura militar, foi instalado o Centro Industrial de Aratu, a CIA. Né? Retomando o que a gente leu aqui na matéria, complexo que comporta 140 empresas. Primeiro de tudo, a maneira como a ditadura militar levou o, entre aspas, avanço industrial para o interior do Brasil, para regiões metropolitanas, para áreas não antes exploradas, foi sempre a revelia das populações tradicionais. Sempre. E isso evidencia uma coisa que hoje a gente chama de racismo ambiental. Qual que é a ideia do racismo ambiental? É a ideia de que o impacto sobre o meio ambiente, seja poluição, mudança climática, destruição da fauna e da flora, esse impacto todo acomete populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, marginalizadas, racializadas, de maneira desproporcional. Então, essas populações sofrem muito mais e têm o seu estilo de vida destruído ou radicalmente alterado com muito mais profundidade do que outras populações. Do que populações urbanas ou do que populações urbanas brancas, de classe média, que moram nos centros urbanos e não nas periferias urbanas. Isso chama-se racismo ambiental. Isso é só o começo que a gente tá falando, tá? Qual que é a denúncia mais comum aqui do Centro Industrial de Aratu? Contaminação por produto químico. Tem 2 problemas a contaminação de produto químico. Doença, ou seja, os produtos químicos contaminarem as pessoas e os produtos químicos alterarem o ciclo natural da região. Porque essas pessoas têm uma economia muito ligada aos ciclos naturais. Ligada às estações do ano, ligada à flora e à fauna da região. E isso tudo altera a economia dessas pessoas, o meio de subsistência dessas pessoas. E, gente, o Porto de Aratu é um dos maiores escoadores de produtos químicos de todo o país. Minério de ferro, manganês, cobre, ureia, fertilizante, propeno, tudo isso passa por um monte de cano na bacia do Aratu, que passa por dentro desses quilombos, passa por dentro dessas regiões que essas pessoas ocupam tradicionalmente. Inclusive, a gente leu lá na matéria do Brasil de Fato, isso tem um risco de explosão grande. E quando um cano desses explode, qual é a população que é acometida? É a população que ocupa o território. Então, nós começamos com essa
ocupação industrial em 67. Em 78, ainda ditadura militar, a gente tem a fundação do Polo Petroquímico Industrial do Camaçari. Quais são os problemas que ele trouxe novos? Assoreamento do solo, poluição da água, tanto por resíduo industrial quanto por esgoto doméstico. Então, contaminar as águas para a população que depende da fauna e da flora da região para conseguir a sua subsistência, o seu meio de vida, vocês imaginam qual que é o nível do dano causado para a vida dessas pessoas. E isso a gente dá o nome de racismo ambiental. Então eu dou um exemplo aqui. A economia do quilombo muitas vezes gira em torno do artesanato feito com piaçava, que é uma palmeira. Se essas palmeiras são derrubadas, se as palmeiras não conseguem mais crescer, se as temperaturas mudam muito, se a qualidade do solo muda muito, se o solo está contaminado, se a água está contaminada, a economia inteira da região vai pro buraco. E não existem projetos para recuperar a economia da região, para acolher essas pessoas, para que essas pessoas consigam sobreviver. Essas pessoas são tratadas como um problema, como um estorvo. Então, retomando também o artigo da Brasil de Fato, o quilombo da Mãe Bernadette abriga 300 famílias. Não só essa ocupação industrial alterou a forma de vida dessas pessoas, como eles também estão tendo que lidar com a violência. Violência. Então, a gente falou da poluição, agora a gente vai falar da violência, tá? Retomando de novo, quilombos já surgem como resistência. Quilombos já surgem como uma proteção da violência da escravidão. E eu quero lembrar pra vocês que o Brasil, desde o século XIX, quando surge esse quilombo, já tinha um projeto nacional de privar as pessoas negras, as pessoas escravizadas, de terem terra. O Brasil optou pelo latifúndio como centro da sua economia e optou por privar as pessoas negras de terem como subsistir. Nós falamos que a disputa é sempre entre o capital e o trabalho, e essas pessoas foram privadas de poder trabalhar. Isso é uma coisa que a gente também tem nome. A gente chama isso, para além de racismo ambiental, a gente chama de racismo fundiário. Pretos e pardos têm menos terra e estão mais vulneráveis à insegurança fundiária. Censo agropecuário do IBGE mostra que desigualdade racial histórica se repete no campo. Nara Lacerda no Brasil de Fato. Embora mais da metade dos produtores rurais que praticam agricultura familiar no Brasil se declarem pretos ou pardos, essa população tem acesso a menos terra, está mais sujeita a produzir em locais não regularizados e conta com menor acesso a políticas de crédito. A conclusão é baseada nos dados de um novo módulo do Censo Agropecuário de 2017, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa semana. Vamos aos dados. A população autodeclarada branca representa 45,43% do total. Dentro desse percentual, 79% possuem terras que somam 10 mil hectares ou mais. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que a gente já falou, destaca a informação em contraste à realidade da população rural negra. Quase 70% dos agricultores que possuem uma área menor do que 0,1 hectare são pretos ou pardos. Ou seja, gente, quando a gente fala que o racismo é uma estrutura, é dessa estrutura que a gente está falando. Se perguntarem para vocês de qual estrutura se trata, sobre qual estrutura se alicerça o racismo estrutural, essa é uma das estruturas. As pessoas pretas e pardas não têm acesso ao seu meio de subsistência, que é a terra, no que diz respeito às pessoas que dependem disso para sobreviver, tá, gente? Sendo específico. Então, quando a gente fala de estrutura, é disso que a gente está falando. Existe uma distribuição desproporcional da terra sob um crivo racial, certo? E como que a gente sabe, mesmo não sabendo quem mandou matar a Mãe Bernadette, como a gente sabe que tem a ver com disputa fundiária? Por conta disso aqui, ó. A gente já pincelou isso na matéria do Brasil de Fato, mas eu vou trazer uma matéria aqui do Mundo Negro. A Litane Rocha no Mundo Negro. Em julho, Mãe Bernadette havia relatado para a ministra do Supremo Tribunal Federal que sofria ameaças de fazendeiros. Após o assassinato de Maria Bernadette Pacífico aos 72 anos, líder da comunidade remanescente do Quilombo Pitanga de Palmares, em seu terreiro de candomblé, na cidade de Simões Filho, na Bahia, na noite desta quinta-feira, está viralizando na web um relato angustiante da Yellow Orixá durante encontro com Rosa Weber, a ministra do STF. Em julho desse ano, elas se reuniram junto com outras lideranças para falar sobre uma violência contra as comunidades quilombolas, abre aspas. Pra senhora ter uma ideia, até hoje não sei o resultado do assassinato do meu filho. Abalou todo mundo. Foi no mesmo período que aconteceu a morte da Marielle. Inclusive, eu fui em diversos encontros com a mãe da Marielle. É injusto. Recentemente perdi outro amigo e uma amiga de um quilombo. É o que nós recebemos. Ameaça principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. Hoje eu vivo que não posso sair. Estou sendo revistada, cercada de câmeras. Me sinto até mal com um negócio desses, relatou a Mãe Bernadette.
Gente, ela avisou. Ela avisou. Ela falou que ela tava sofrendo ameaça. E nada foi feito. Nada. Ela falou que quem tava ameaçando ela são fazendeiros. É assim que a gente sabe que provavelmente tem envolvimento com isso. Ela foi ameaçada de novo e de novo. E as pessoas morreram e morreram. E mesmo assim, nada foi feito. Dá uma olhada nisso aqui, gente. A mãe Bernadette é a última vítima que a gente saiba. Ao menos 30 líderes quilombolas foram assassinados nos últimos 10 anos, diz a entidade. Taiguara Ribeiro e Mariana Brasil, aqui no Acessa. Novamente, ponta do iceberg. Eu não tenho as respostas, gente. Eu não sei quem mandou matar a Bernadette. Eu não sei como essas pessoas conseguem sair impunes. Porque eu não sei quais rabos estão presos em quais outros rabos. O que eu posso fazer aqui, junto com a Duda, é trazer o máximo de informação possível que a gente tem acesso. E historicizar a questão o máximo possível. Vou repetir. O mais importante de tudo é a gente entender que não se estuda história para entender o passado, se estuda história para entender o presente. Estudando a história dos quilombos, estudando a história da escravidão no Brasil, estudando a história do colonialismo, estudando a história da ditadura militar, as peças vão se encaixando pra gente entender o porquê que essas pessoas continuam morrendo, o porquê que a mãe Bernadette foi assassinada e o porquê que nada acontece. E o porquê que, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que provavelmente a mãe Bernadette não vai ser a última. Então é isso. Hoje falamos de racismo ambiental, racismo fundiário, falamos de racismo estrutural e qual a estrutura que alicerça esse racismo. Eu espero que vocês tenham tirado algumas coisas, vou deixar todas as matérias aqui. Créditos pra Duda que fez a investigação, leu o artigo acadêmico, correu atrás, depurou tudo. Sigam ela, por favor. Nada do que eu faço aqui é sozinho. Tudo tem dedo da Duda, da Suede, do Bonzago. Meu editor também sugere muita coisa. Eu não vou falar o nome dele porque ele me deu a permissão, mas ele sugere muita coisa, ele dá muita ideia, ele cria muitas coisas novas. Então eu sou dependente do trabalho de todo mundo. Certo? Certo. Obrigado. Eu Ian, separei duas notícias aqui. muito obrigado. Cortes do História Pública, é o nome do canal. Aqui na descrição vai ter o link pro vídeo original, se você quiser ir lá assistir. Bom, pessoal, tá aí. Não é só eu que falo, né? Tem muita gente falando também, mostrando. E o que me faz assim, voltar lá pros comentários que nós lemos, né? Cara, será que aquele pai de santo, ele sabia de tudo isso? Será que ele se incomodou porque nós estávamos defendendo uma mãe de santo? Que vamos fazer o seguinte, não é uma mãe de santo. Nós estávamos defendendo uma mulher que foi assassinada. Melhorou? Não, melhor. Não é mulher. Um ser humano que foi assassinado. Melhorou? Estávamos defendendo um ser humano. Uma parte de mim que está em outro corpo. Que foi assassinado diante do seu neto. Dentro da sua casa. Será que, como o Robson perguntou a ele, será que ele leu a matéria? Porque não foi difícil a gente entender, né? O Ian, que nem é da nossa religião, teve a sensibilidade de buscar, mostrar. Esse pai de santo não. Porque a gente fala assim, nem todo mundo que está dentro do nosso terreiro é estar lutando conosco. Nem todo mundo que está ali está letrado. Nem todo mundo que está ali está ciente, com os olhos atentos sobre tudo. Não pensa que você trabalha e não tem nada, não é porque você é incompetente. Existe um sistema montado para que você não ganhe, para que você não prospere. Se você o seu pai, seus avós, você lutou a vida inteira, luta a vida inteira para ter um pedaço de terra, para quem sabe montar o seu terreiro, montar a sua casa, montar um estabelecimento para você trabalhar com a sua família, você não consegue? Meu amigo, não se preocupa, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque existem sistemas nesse país para que você não consiga. Principalmente se você for uma pessoa de cor, se você for uma mulher, se você for um indígena ou um descendente de indígena ou africano. Existe um sistema que aí tá falando sobre a questão dos terrenos, né? Esse tal do racismo latifundiário. Gente, a especulação financeira é isso. Quando acontece especulação financeira em um bairro que está começando agora, e geralmente as pessoas que estão na favela, eles querem ir para um bairro que seja melhor. Então eles procuram terrenos em bairros que estão se iniciando agora. Daqui a pouco o pessoal da especulação financeira, especulação imobiliária, eles vão lá, compra um, compra outro, já faz um mercado aqui, já faz uma coisa ali. Daqui a pouco os terrenos já estão tão caros que esse povo que era da favela não conseguiria comprar. Isso é especulação financeira. Quem está afastando quem? Quem é que está sendo afastado? Por que esse povo continua na favela? Por que continua sem terreno?
Porque quando a pessoa chega lá no banco, ela não consegue crédito? Por quê? Qual é o perfil de pessoas para terem crédito? E por que que o Estado não garantiu a segurança dessa senhora diante de uma juíza do Supremo Tribunal, denunciando cara a cara? Ela não conseguiu a segurança garantida pela Constituição. Ela não conseguiu nessa situação. Agora imagine eu, imagine você, imagine a sua mãe, a sua avó, imagine o seu pai de santo, imagine o seu irmão de santo, que vai ligar para a PM, que vai ligar para a Polícia Civil, quem sabe se conseguir ser atendido pela Polícia Federal e fazer uma denúncia dessa. Olha, tá tendo intolerância religiosa aqui no meu bairro, de Umbanda, de Candomblés, não estão me aceitando. Você acha que eles vão? Se a Maria Bernadette, diante da juíza do Supremo Tribunal, não conseguiu a garantia de sua segurança, imagine você. É por isso que nós temos que ficar atentos, principalmente para que essa armadilha de nós contra nós não caia dentro da nossa religião. Não importa o motivo pelo qual você foi violentado. Não existe motivo nenhum para a violência. Procure os meios devidos, que é a polícia, a delegacia, faça o seu BO, se possível, se viável, processe, mas traga à tona. Olha, 10 líderes quilombola e nenhum foi divulgado. Você ficou sabendo de algum? Eu não. Eu estou o tempo todo na internet. Não fiquei sabendo de nenhum, a não ser dessa mãe Bernadette, que só veio à tona porque eu vi muitas páginas de Umbanda e de Candomblé divulgando. Senão eu não saberia. Porque quando acontece alguma coisa na capital de São Paulo, na capital do Rio, que não é de pessoas periféricas, viraliza. Vira até documentário na Netflix, né? A gente vê aí nesse ano, né? Nesse ano saiu, se não me engano, 3 documentários, 3 filmes de pessoas que foram assassinadas dentro dessas grandes cidades e não foram pessoas como nós, tá? Não foram pessoas como nós. Então fica atento. Você pode estar torcendo pela sua morte, torcendo pela morte da sua mãe, torcendo pela invasão do seu terreiro, torcendo pela a inviabilidade de você ter essa condição de ter um terreno para fazer o seu terreiro, para fazer a sua casa, para ter um pouco de dignidade, né? Por quê? Porque nós não conseguimos isso no Brasil. Por quê? Que grilhões são esses que nos impedem? Dinheiro não é, tá? Dinheiro não é. Não pense que dinheiro compra tudo. Principalmente aqui no Brasil, dinheiro não compra tudo, tá bom? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Comente o que você acha. É polêmico, sim. Mas, Robson, mais uma vez, muito obrigado. Ian, mais uma vez, muito obrigado. Principalmente pela sensibilidade de lidar com essa informação. Muito obrigado. Espero que você também tenha aprendido alguma coisa. Eu fico pulo da vida com esse tipo de reportagem. Mas é isso aí. Se a gente não se unir, a gente não vai vencer, tá? É melhor até desistir, quem sabe. Até mais.